Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A isca. Você não aprova minha busca. Eu entendo. Tanto quanto é possível entender alguém de quem discordo tão completamente. 4 horas após o ataque do demônio do abismo, Adolin ainda estava supervisionando a limpeza. Durante a luta, o monstro destruíra todas as pontes que os conectavam com os acampamentos de guerra. Felizmente, alguns soldados que haviam permanecido do outro lado tinham ido buscar uma equipe de pontes. Ele caminhou em meio aos soldados, colhendo relatos, enquanto o sol do final da tarde se encaminhava para o horizonte. Um odor de mofo impregnava o ar. Era o cheiro do sangue do grã carapaça, que jazia onde caíra, com o peito aberto. Alguns soldados arrancavam partes de sua carapaça, em meio a caranguejos que se refestelavam com a carne. À esquerda de Adolin, longas fileiras de homens deitados, usando capas ou camisas como travesseiros, se estendiam sobre a áspera superfície do platô. Cirurgiões do exército de Dalinar cuidavam deles. Adolin estava grato que seu pai sempre levasse cirurgiões nos deslocamentos do exército, mesmo nos de rotina, como aquele. Ainda usando a armadura fractal, ele continuou a caminhar. As tropas podiam ter retornado aos acampamentos por uma rota alternativa. Havia uma ponte do outro lado que dava acesso a um platô mais distante. Eles podiam se deslocar para leste e dar a volta por um caminho diferente. Dalinar, porém, para a grande consternação de Sadeas, decidira que era melhor cuidarem dos feridos e descansarem por algumas horas, até que a equipe de ponte chegasse. Tinham mandado chamar uma das equipes de pontes móveis de Sadeas, que eram mais rápidas do que as de Dalinar, que usava pontes mais largas, puxadas por Scholes. Adolin olhou para o pavilhão, de onde ecoavam risos. Grandes rubis brilhavam intensamente no alto de postes, presos por hastes de ouro trabalhado. Eram fabriais que proporcionavam calor sem necessidade de fogo. Ele não entendia como os fabriais funcionavam. Só sabia que os mais espetaculares precisavam de grandes gemas para entrar em ação. Uma vez mais, outros olhos claros aproveitavam o lazer enquanto ele trabalhava. Nas atuais circunstâncias, porém, ele não se importava. Achava difícil se divertir após um desastre tão grande. E ora mesmo um desastre. Um suboficial olhos claros se aproximou com a lista final de baixas que sua esposa leu. Depois, ambos se retiraram, deixando a lista com ele. Havia quase 50 mortos e o dobro de feridos. Muitos eram homens que Adolin conhecia. Quando a estimativa inicial fora informada ao rei, ele menosprezara as mortes, dizendo que os homens seriam recompensados no firmamento, compostos nos exércitos dos arautos. Parecia ter se esquecido, por conveniência, de que ele mesmo teria sido uma das baixas, se não fosse por Dalinar. Adolin procurou localizar o pai e o viu parado à beira do platô, olhando para leste novamente. O que estaria procurando? Não era a primeira vez que Adolin presenciava ações extraordinárias de seu pai, mas as de poucas horas antes
haviam sido particularmente impressionantes, encarando o enorme demônio do abismo e impedindo que a criatura lhe matasse o sobrinho. A armadura refulgindo, uma imagem que se fixara na memória de Adolin. Os outros olhos claros agora tomavam mais cuidado quando perto de Dalinar, e no decorrer das últimas horas, Adolin não ouvira nenhuma menção à fraqueza dele, nem mesmo por parte dos homens de Sadeias. Mas receava que aquilo não fosse durar. Dalinar era heróico, mas não com muita frequência. Nas semanas que se seguiriam, seus pares recomeçariam a falar que ele quase não participava de incursões nos platôs e que havia perdido sua fibra. Adolin viu-se querendo mais. Quando Dalinar saltara para proteger Elhokar, agira como as histórias que contavam dele em sua juventude. Adolin queria aquele homem de volta. O reino precisava dele. Suspirando, ele se virou. Precisava entregar ao rei a lista final de baixas. Provavelmente seria ridicularizado, mas talvez enquanto aguardava para fazer a entrega, pudesse ouvir o que Sadeias andava dizendo. Adolin sentia que estava perdendo algum detalhe daquele homem, algo que seu pai via e ele não. Blindando-se então contra as chacotas, dirigiu-se ao pavilhão. Dalinar olhava para leste, as mãos cruzadas às costas. Em algum lugar no centro das planícies, os Parshendianos haviam estabelecido seu acampamento base. Aletkar estava em guerra há cerca de 6 anos, engajada em um cerco prolongado. A estratégia de cerco fora sugerida pelo próprio Dalinar. Atacar a base dos Parshendianos exigiria que acampassem nas planícies, enfrentando grandes tormentas e tendo que confiar em um grande número de pontes frágeis. Se perdessem uma batalha, os aletianos se veriam cercados, sem ter como recuar para as posições fortificadas. Mas as planícies quebradas também podiam ser uma armadilha para os Parshendianos. Os limites leste e sul eram intransponíveis. Os platôs naquelas direções haviam sofrido tanta erosão que agora eram pouco mais que fiapos. Os Parshendianos não podiam vencer as distâncias entre eles. As planícies eram rodeadas por montanhas e matilhas de enormes e perigosos demônios do abismo. Estavam à espreita nas terras entre eles, com os exércitos aletianos a oeste e a norte, e com batedores postados a sul e a leste, por via das dúvidas. Os Parshendianos não tinham como escapar. Dalinar afirmava que seus suprimentos se esgotariam e eles tentariam escapar das planícies, expondo suas tropas, ou teriam que atacar os acampamentos fortificados dos aletianos. Era um excelente plano, só que Dalinar não levara em conta gemas coração. Dando meia volta, ele começou a se afastar do abismo. Estava ansioso para cuidar de seus homens, mas precisava demonstrar confiança em Adolin, que estava no comando e agiria da maneira correta. Na verdade, ao que parecia, já estava levando para Elhokar alguns relatórios finais. Dalinar sorriu ao olhar para o filho. Adolin era mais baixo que ele e tinha cabelos louros mesclados com preto. Os cabelos louros provinham da mãe, assim diziam. Ele mesmo não se lembrava da mulher. Ela fora estripada de sua memória, deixando estranhas lacunas e áreas nebulosas. Às vezes, ele conseguia se lembrar com exatidão de alguma cena, onde todos apareciam com nitidez, mas ela continuava indistinta. Ele não conseguia se lembrar nem de seu nome. Quando outros o mencionavam, o nome escorria de sua mente como manteiga de uma faca quente. Ele deixou que Adolin fizesse o relatório e se aproximou da carcaça do demônio do abismo, caído de lado, de olhos carbonizados e boca aberta. Não se via língua, apenas os estranhos dentes de um grande carapaça e uma complexa rede de mandíbulas. Alguns dentes eram achatados para poder esmagar carapaças.
As pequenas mandíbulas serviam para cortar carne ou enfiá-la na goela. Alguns petrobulbos, nas proximidades, haviam se aberto e estendido suas gavinhas para lamber o sangue do bicho. Existia certa conexão entre um homem e o animal que ele caçava. Dalinar sempre sentia uma estranha tristeza após matar uma criatura majestosa como um demônio do abismo. A maioria das gemas coração era coletada de modo inteiramente diferente do que ocorrera naquele dia. Às vezes, durante seu estranho ciclo de vida, os demônios do abismo se deslocavam para oeste das planícies, onde os platôs eram mais amplos. Eles subiam nesses platôs, formavam uma crisálida rochosa e aguardavam a chegada de uma grande tormenta. Durante esse período, ficavam vulneráveis para extrair a gema coração. Bastava quebrar a crisálida com marretas ou com uma espada fractal e recolher a gema coração. Um trabalho fácil que rendia uma fortuna. E os bichos apareciam com frequência, até várias vezes por semana, contando que não estivesse frio demais. Dalinar observou a volumosa carcaça. Esprenos cintilantes em forma de flechas saíam do cadáver e desapareciam no ar. Lembravam as espirais de fumaça que saíam de uma vela apagada. Ninguém sabia que tipo de esprenos eram. Só eram vistos ao redor de Gran Carapaça, recém-abatidos. Ele balançou a cabeça. As gemas coração haviam mudado a guerra. Os parcendianos também as queriam, com gana suficiente para se empenharem ao máximo. Lutar contra os parcendianos pelos Gran Carapaça fazia sentido, pois eles não podiam reabastecer suas tropas a partir do próprio território, como os aletianos. Portanto, as disputas pelos Gran Carapaça eram, além de lucrativas, um modo taticamente sensato de apertar o cerco. Com a noite se aproximando, Dalinar via luzes cintilando nas planícies. Eram torres onde homens se mantinham atentos à possível presença de demônios do abismo. Vigiavam durante toda a noite, embora os bichos raramente aparecessem tão tarde. Aqueles batedores se deslocavam de platô em platô, de forma rápida, sem precisar de pontes. Apenas saltavam sobre os abismos, usando varas longas e flexíveis. Quando avistavam um demônio do abismo, davam o alerta, e uma corrida se iniciava. Aletianos contra parcendianos. A ideia era tomar o platô e conservá-lo por tempo suficiente para extrair a gema coração, ou atacar o inimigo caso chegasse antes. Todos os grão-príncipes queriam gemas coração. Pagar e alimentar milhares de soldados não era barato, mas uma única gema coração podia cobrir durante meses as despesas de um grão-príncipe. Além disso, quanto maior fosse a gema usada por um transmutador, menos probabilidade tinha de se quebrar. Enormes gemas coração dispunham de um potencial quase ilimitado. Assim sendo, os grão-príncipes competiam entre si. O primeiro a encontrar uma crisálida tinha o direito de lutar contra os parcendianos pela posse da gema coração. Os grão-príncipes poderiam ter organizado um revezamento, mas não era assim que aletianos funcionavam. A competição, para eles, era uma doutrina. O vorinismo ensinava que os melhores guerreiros teriam o sacrossanto privilégio de se juntar aos arautos após a morte, na luta para retirar os salões tranquilinos das mãos dos esvaziadores. Os grão-príncipes eram aliados, mas também rivais. Ceder uma gema coração em favor de outrem, bem, não parecia certo. Era melhor competir. Portanto, o que no início era uma guerra acabou se tornando um esporte mortal, mas esse era o melhor tipo. Dalinar se afastou da carcaça do demônio do abismo. Entendia todas as etapas do processo que acontecera nos últimos 6 anos. Até acelerava algumas. Somente nos últimos tempos começara a se preocupar
Os aletianos estavam fazendo progressos no tocante à redução dos efetivos parchendianos, mas o objetivo original da guerra, vingar o assassinato de Gavilar, fora quase esquecido. Os aletianos descansavam, jogavam e relaxavam. E embora tivessem eliminado muitos parchendianos, cerca de um quarto dos efetivos originais, segundo estimativas, o conflito estava se prolongando demais. O cerco já durava 6 anos e poderia facilmente durar mais 6. Isso inquietava Dalinar. Tendo previsto o cerco, os parchendianos haviam criado depósitos de suprimento e se preparado para deslocar toda a sua população para as planícies quebradas, onde podiam usar aqueles platôs abandonados pelos arautos como fortalezas e os abismos como fossos. Elhokar lhes enviara mensageiros, exigindo saber por que haviam matado seu pai. Os parchendianos jamais responderam. Assumiram o assassinato, mas não ofereceram nenhuma explicação. Nos últimos tempos, Dalinar parecia ser a única pessoa que ainda se perguntava o motivo. Ele se voltou para o pavilhão. A comitiva de Elhokar havia se recolhido para saborear vinho e comida. O pavilhão era uma grande tenda amarela e violeta, aberta dos lados. Uma suave brisa agitava sua lona. Segundo os guardiões do templo, existia uma pequena chance de outra grande tormenta se deslocar naquela noite. Que o Todo-Poderoso velasse para que o exército já estivesse de volta ao acampamento, caso a previsão se confirmasse. Grandes tormentas. Visões. Você deve uni-los. Ele realmente acreditava no que vira? Realmente pensava que o próprio Todo-Poderoso falara com ele? Dalinar Kholin, o espinho negro, um temível chefe militar? Você deve uni-los. Sadeas saiu do pavilhão. Havia retirado o elmo, revelando uma densa cabeleira escura e ondulada que lhe caía até os ombros. Ficava muito mais imponente de armadura do que nas ridículas roupas de renda e seda que estavam em voga. Ao perceber que Dalinar o olhava, ele inclinou a cabeça levemente. Minha parte eu fiz, dizia aquele cumprimento. Depois de dar mais alguns passos, ele retornou ao pavilhão. Sadeas apenas lembrara a Dalinar o motivo de Vamar ter sido convidado para a caçada. Agora Dalinar teria que procurar Vamar. Foi o que fez. Dirigindo-se ao pavilhão, Adolin e Renarin gravitavam nas proximidades do rei. Será que o garoto já lhe entregara o relatório? Parecia estar tentando. Mais uma vez, ouviram que Sadeas falava com o Elhokar. Dalinar teria que fazer alguma coisa a respeito. A rivalidade pessoal do garoto com Sadeas talvez fosse compreensível, mas era contraproducente. Sadeas e o rei estavam conversando. Dalinar foi procurar Vamar. O outro grão-príncipe estava nos fundos do pavilhão, mas o rei o interrompeu. Dalinar, venha até aqui. Sadeas disse que conseguiu 3 gemas só nas últimas semanas. Foi mesmo, respondeu Dalinar, aproximando-se. Quantas você conseguiu? Incluindo a de hoje? Não, disse o rei. Antes. Nenhuma, Vossa Majestade, admitiu Dalinar. São as pontes de Sadeas, comentou Elhokar. São mais eficientes que as suas. Posso não ter conseguido nenhuma gema coração nas últimas semanas, disse Dalinar em tom glacial. Mas meu exército tem vencido boa parte das escarmuças. E por mim as gemas coração podem ir para a danação. Talvez, disse Elhokar. Mas o que você tem feito ultimamente? Estive ocupado com outros assuntos importantes. Sadeas ergueu uma sobrancelha. Mais importantes do que a guerra? Mais importantes do que a vingança? Será que é possível?
Ou você está apenas dando desculpas? Dalinar lhe lançou um olhar significativo. Sadeias deu de ombros. Eles eram aliados, mas não amigos. Não mais. Você deveria passar a usar pontes como as dele, disse Elhokar. Majestade, as pontes de Sadeias desperdiçam muitas vidas. Mas são rápidas, disse Sadeias, calmo. Confiar em pontes com rodas é uma loucura, Dalinar. Posicionar essas pontes nos platôs é um trabalho lento e difícil. Os códigos determinam que um general não deve pedir a um homem que faça algo que ele mesmo não faria. Me diga, Sadeias, você correria na frente das pontes que usa? Eu também não comeria grude, respondeu Sadeias secamente. Nem cavaria trincheiras. Mas faria isso se não tivesse outro jeito, disse Dalinar. As pontes são diferentes. Pai das tempestades, você nem deixa os carregadores usarem armaduras ou escudos. Você entraria em combate sem sua armadura? Os carregadores de pontes têm uma função muito importante, vociferou Sadeias. Eles distraem os Parshendianos, que assim não atiram nos meus soldados. No início, tentei lhes dar escudos. E sabe o que aconteceu? Os Parshendianos ignoraram os carregadores e dispararam contra os meus soldados e cavalos. Eu descobri que dobrar o número de pontes em cada incursão e deixar os carregadores bem leves, sem armaduras e escudos para atrasá-los, torna o trabalho mais eficaz. Entendeu, Dalinar? Os Parshendianos ficam tentados demais pelos carregadores expostos para disparar contra os outros. Sim, perdemos alguns em cada assalto, mas raramente em número suficiente para nos atrapalhar. Os Parshendianos disparam contra eles. Acho que, por algum motivo, pensam que matar carregadores de pontes nos causam danos. Como se um homem sem armadura carregando uma ponte valesse para o exército o mesmo que um cavaleiro montado usando uma armadura. Sadeias balançou a cabeça com ar divertido. Dalinar franziu a testa. Irmão, escrevera Gavilar. Você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Era a citação de um antigo texto intitulado O Caminho dos Reis, que discordava completamente das coisas que Sadeias estava dizendo. Seja como for, continuou Sadeias, não se pode dizer que meu método não é eficiente. Às vezes a recompensa não vale os custos, disse Dalinar. Os meios para se obter uma vitória são tão importantes quanto a vitória em si. Sadeias olhou incrédulo para Dalinar, até Adolin e Renarin, que haviam se aproximado, pareciam atônitos com a declaração. Era um modo de pensar nem um pouco aletiano. Com as visões e as palavras daquele livro rodopiando em sua mente nos últimos tempos, Dalinar não se sentia particularmente aletiano. A recompensa vale qualquer custo, grão-príncipe Dalinar, disse Sadeias. Vencer a competição vale qualquer esforço, qualquer despesa. Isso é uma guerra, contrapôs Dalinar. Não uma competição. Tudo é uma competição, afirmou Sadeias, gesticulando. Todas as relações humanas são competições, em que alguns têm êxito e outros fracassam. E alguns estão fracassando espetacularmente. Meu pai é um dos mais renomados guerreiros de Aletkar, esbravejou Adolin, juntando-se ao grupo. O rei ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu fora da conversa. Você viu o que ele fez hoje, Sadeias? Enquanto estava se escondendo no pavilhão com seu arco, meu pai conteve a fera. Você é um covarde, Adolin, disse Dalinar. Aquilo estava indo longe demais. Controle-se. Adolin cerrou os dentes, a mão estendida, como que ansioso para convocar sua espada. Renarin se adiantou e pousou a mão no braço do irmão. Relutante, Adolin recuou. Sadeias se virou para Dalinar, sorrindo
insolente. Um filho mal consegue se controlar e o outro é incompetente. É esse o seu legado, velho amigo? Eu tenho orgulho dos dois, Sadeias. Pense você o que quiser. O encrenqueiro eu entendo, disse Sadeias. Você já foi impetuoso como ele. Mas o outro? Viu como ele correu hoje? Até se esqueceu de sacar a espada ou pegar um arco. Ele é imprestável. Renarin corou e abaixou os olhos. Adolin levantou bruscamente a cabeça, estendeu a mão outra vez e avançou na direção de Sadeias. Adolin, disse Dalinar, eu cuido disso. Adolin o encarou, com os olhos azuis faiscando de raiva, mas não convocou sua espada. Dalinar voltou a atenção para Sadeias e falou com voz suave, mas firme. Sadeias, com certeza, eu não ouvi você chamar meu filho de inútil, abertamente e diante do rei. Você, com certeza, não diria isso, pois tal insulto exigiria que eu convocasse a minha espada e reclamasse o seu sangue. Isso destruiria o pacto de vingança. Isso levaria os dois maiores aliados do rei a se matarem. Você, com certeza, não seria tão tolo. Com certeza, eu ouvi mal? Fez-se um grande silêncio. Sadeias hesitou. Não voltou atrás. Apenas encarou Dalinar, mas hesitou. Talvez, disse Sadeias lentamente. Você tem ouvido mal. Eu não insultaria seu filho. Isso não seria inteligente da minha parte. Os olhares se entrecruzaram e houve um entendimento entre eles. Dalinar assentiu. Sadeias também. Tenso. Não estavam dispostos a permitir que seu ódio mútuo se tornasse um perigo para o rei. Trocar farpas era uma coisa, mas trocar ofensas capazes de provocar duelos era outra. Não podiam correr esse risco. Bem, disse Ellocar. Ele permitia que seus grão-príncipes competissem por prestígio e influência. Acreditava que isso os tornava mais fortes, e poucos o desapontavam. Era um modelo de governo já estabelecido, do qual Dalinar discordava cada vez mais. Você deve uni-los. Acho que podemos dar esse assunto por encerrado, disse Ellocar. Adolin parecia insatisfeito, como se estivesse torcendo para que Dalinar convocasse sua espada e enfrentasse Sadeias. O próprio Dalinar sentia o sangue ferver e a euforia o tentava, mas resistiu. Não ali. Não naquele momento. Não enquanto Ellocar precisasse deles. Talvez possamos dar o assunto por encerrado, Vossa Majestade, disse Sadeias. Mas eu duvido que a discordância entre Dalinar e eu um dia acabe. Pelo menos até que ele reaprenda a agir como um homem. Eu disse que já basta, Sadeias, disse Ellocar. Já basta? Perguntou uma voz diferente. Acho que uma única palavra de Sadeias já basta para qualquer um. Riso abriu caminho em meio ao grupo de criados, com uma caneca de vinho na mão, a espada de prata na cintura. Riso! Exclamou Ellocar. Quando você chegou? Eu me juntei ao seu grupo pouco antes da batalha, Majestade, respondeu ele, fazendo uma mesura. Queria falar com você, mas o demônio do abismo chegou primeiro. Soube que sua conversa com ele foi muito estimulante. Mas então você está aqui há horas. O que andou fazendo? Como eu não vi você aqui? Eu tinha umas coisas para resolver, mas não podia perder a caçada. Não queria que sentisse minha falta. Até agora eu me saí bem. Mas não estava risonho, comentou ele. Dalinar observou o homem vestido de preto. O que pensar de riso? Ele era de fato inteligente. No entanto, expressava seus pensamentos com demasiada liberdade, como demonstrara com Renarin mais cedo.
Dalinar não conseguia interpretar completamente Riso. Luminobre Toro Sadeias, disse Riso, tomando um gole de vinho. Lamento muito ver você aqui. Pensei que ficaria feliz em me ver, disse Sadeias secamente. Afinal de contas, parece que sou sempre uma fonte de divertimento. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente? Sim. Veja bem, Sadeias, com você é tudo fácil demais. Um criado sem instrução, idiota e de ressaca poderia zombar de você. Eu não preciso me esforçar. Sua própria natureza zomba da minha zombaria. Por mera palermice, você me faz parecer incompetente. Francamente, Elhokar, disse Sadeias, temos mesmo que aturar essa criatura? Eu gosto dele, disse Elhokar, sorrindo. Ele me faz rir. Às custas daqueles que são leais a você. Custas? Interveio Riso. Sadeias, não creio que você já tenha gastado uma única esfera comigo. Mas não, por favor, não me ofereça nenhuma. Não posso aceitar seu dinheiro, pois sei quantas outras pessoas você tem que pagar para conseguir o que quer. Sadeias ruborizou, mas manteve a calma. Piada de prostituta, Riso? É o melhor que você pode fazer? Riso deu de ombros. Eu aponto verdades. Grão-príncipe Sadeias. Cada homem tem sua função. A minha é bancar disputas. A sua é só bancar putas. Sadeias se impertigou e corou mais ainda. Você é um idiota. Se o Riso é um idiota, os homens estão perdidos. Mas vou lhe fazer uma proposta, Sadeias. Se você conseguir falar algo que não seja ridículo, vou deixar você em paz pelo resto da semana. Bem, penso que não será muito difícil. E mesmo assim você falhou, disse Riso suspirando. Pois disse penso. E eu não consigo imaginar nada mais ridículo do que o conceito de você pensar. E você, jovem príncipe Renarin? Sei que seu pai quer que eu lhe deixe em paz, mas você poderia falar algo que não seja ridículo? Os olhos se voltaram para Renarin, que estava parado atrás do irmão. Renarin hesitou, olhos arregalados, diante de toda aquela tensão. Dalinar ficou tenso. Algo que não seja ridículo, disse Renarin devagar. Riso gargalhou. Sim, acho que isso me satisfaz. Muito inteligente. Se o grão-príncipe Sadeias um dia perder o controle e finalmente me matar, talvez você possa ser o Riso do rei no meu lugar. Parece ter uma boa cabeça para isso. Renarin se animou, o que piorou mais ainda o humor de Sadeias. Dalinar olhou para o grão-príncipe, que pousara a mão na espada. Não era uma espada fractal, pois Sadeias não possuía uma, mas ele portava uma espada rapieira, que os olhos claros costumavam usar, bastante letal. Dalinar, que lutara ao lado de Sadeias em muitas ocasiões, sabia que o homem era um exímio espadachim. Riso deu um passo à frente. E então, Sadeias? Perguntou ele baixinho. Vai livrar a Lethicar de nós dois e fazer um favor ao reino? Matar o Riso do rei estava dentro da lei. Porém, se o fizesse, Sadeias teria que abrir mão de seu título e de suas terras, o que muitos consideravam uma troca desvantajosa demais para ser feita às claras. Mas se alguém conseguisse assassinar um Riso sem que ninguém soubesse, a coisa seria diferente. Sadeias recolheu lentamente a mão que mantinha sobre o cabo da espada, fez um curto aceno de cabeça para o rei e se afastou a passos largos. Riso, disse Elhokar, Sadeias tem meu favor. Não há necessidade de atormentá-lo tanto. Discordo, replicou Riso. O favor do rei pode ser tormento suficiente para a maioria dos homens, mas não para ele. O rei deu um suspiro e olhou para Dalinar. Vou acalmar Sadeias, mas eu estava querendo lhe perguntar uma coisa.
Você já examinou aquele assunto que conversamos mais cedo? Dalinar balançou a cabeça. Eu estava ocupado com as necessidades do exército, mas vou fazer isso agora, Majestade. O rei assentiu e saiu às pressas, atrás de Sadeias. De que se trata, pai? Perguntou Adolin. É sobre as pessoas que ele acha que o estão espionando? Não, respondeu Dalinar. É outra coisa. Vou lhe mostrar daqui a pouco. Dalinar olhou para Riso. O homem de preto estalava os dedos, um a um, enquanto olhava contemplativamente na direção de Sadeias. Percebendo que Dalinar o observava, ele piscou e se afastou. Eu gosto dele, repetiu Adolin. Talvez eu acabe concordando, disse Dalinar, esfregando o queixo. Renarin, traga um relatório sobre os feridos. E você, Adolin, venha comigo. Precisamos verificar o assunto sobre o qual o rei falou. Ambos os jovens pareceram confusos, mas obedeceram. Dalinar começou a caminhar na direção do local em que estava a carcaça do demônio do abismo. Vejamos o que suas preocupações nos trouxeram dessa vez, sobrinho, pensou ele. Adolin revirou entre os dedos a longa tira de couro. Tinha quase um palmo de largura e um dedo de espessura e estava esgarçada em uma ponta. Era a chilha do cavalo do rei, a correia que segurava a sela, rodeando a barriga do animal. O couro se partira subitamente durante a luta, arremessando a sela e o rei ao chão. O que você acha? Perguntou Dalinar. Não sei, respondeu Adolin. Não parece tão gasta, mas acho que estava. Senão, não teria se rompido, certo? Dalinar pegou de volta a correia, pensativo. Os soldados ainda não haviam chegado com a equipe de ponte, embora o céu já estivesse começando a escurecer. Pai, por que Alucard pediu que nós examinássemos isso? Quer que a gente castigue os cavalariços por não terem cuidado direito da cela? Isso é... Adolin se interrompeu, entendendo subitamente o motivo da hesitação de seu pai. O rei acha que a correia foi cortada, não acha? Dalinar assentiu e revirou a tira de couro, os dedos enluvados. Adolin percebeu que ele estava refletindo. Uma cilha poderia se desgastar até arrebentar, sobretudo se tivesse que suportar o peso de um homem com armadura fractal. A correia se partira em uma das pontas em que era fixada na cela. Portanto, os cavalariços poderiam muito bem não ter percebido nada de errado. Era a explicação mais racional. Mas quando a situação era examinada com um olhar um pouco mais irracional, podia sugerir uma ação nefasta. Pai, disse Adolin, ele está cada vez mais paranoico. Você sabe disso. Dalinar não respondeu. Ele vê assassinos em cada sombra. Cilhas arrebentam. Isso não significa que alguém tenha tentado matá-lo. Se o rei está preocupado, devemos examinar o assunto, disse Dalinar. O ponto de ruptura está mais liso em um dos lados, como se a correia tivesse sido cortada para que se rompesse sob tensão. Adolin franziu o senho. Talvez ele não havia percebido aquilo. Mas pense, pai, por que alguém cortaria a cilha dele? Uma queda de cavalo não machucaria ninguém usando uma armadura fractal. Se foi uma tentativa de assassinato, foi incompetente. Se foi uma tentativa de assassinato, mesmo que incompetente, temos que nos preocupar. Aconteceu sob nossa supervisão e o cavalo dele estava sob os cuidados dos nossos cavalariços. Vamos investigar o que houve. Adolin soltou um gemido, deixando escapar parte de sua frustração. As pessoas estão comentando que nós nos transformamos em guarda-costas e bichinhos de estimação do rei. O que diriam se souberem que estamos investigando todas as paranoias dele, por mais irracionais que sejam? Nunca me importei com o que os outros dizem,
Gastamos todo o nosso tempo com burocracia, enquanto outros ganham riquezas e glória. Raramente vamos a incursões nos platôs, pois estamos ocupados fazendo coisas como essa. Precisamos sair para lutar, se quisermos alcançar Sadeias. Dalinar olhou para ele com um ar severo. Adolin refreou o novo desabafo. Estou vendo que não estamos mais falando de Cília partida, disse Dalinar. Eu peço desculpas. Falei sem pensar. Talvez, mas pode ter sido o que eu estava precisando ouvir isso. Percebi que você não gostou muito quando eu o refreiei com Sadeias. Eu sei que você também o odeia, pai. Você não sabe tanto quanto pensa que sabe, disse Dalinar. Vamos resolver isso daqui a pouco. Por enquanto, eu juro, está parecendo que essa correia foi cortada. Talvez haja alguma coisa que não estamos vendo. Pode ser parte de um plano maior, que não funcionou do modo previsto. Adolin hesitou. Aquilo parecia muito complicado. Mas se havia uma turma que gostava desse tipo de coisa, eram os Eletianos, olhos claros. Você acha que algum grão-príncipe pode ter tentado alguma coisa? Talvez, disse Dalinar. Mas duvido que algum deles queira o rei morto. Enquanto Elhokar reinar, os grão-príncipes lutarão nesta guerra do jeito que quiserem e engordarão suas bolsas. Elhokar não exige muito deles, por isso é considerado um bom rei. Homens podem cobiçar o trono apenas pela distinção. Verdade. Quando retornarmos, veja se alguém andou se gabando muito ultimamente. Verifique se Roion ainda está remoendo o insulto de riso no banquete das últimas semanas e peça a Litima para verificar os contratos que o grão-príncipe Betab encaminhou ao rei pelo uso de seus chules. Em contratos anteriores, ele tentou inserir formas que o favoreciam no caso de uma sucessão. Ele tem sido audacioso desde que sua tia Navani partiu. Adolin assentiu. Veja se consegue rastrear essa história da Cília. Peça a um coureiro para examinar a correia. Ele dizer o que ele acha do corte. Pergunte aos cavalariços se eles notaram alguma coisa estranha e procure saber se algum deles recebeu alguma quantia inexplicável de esferas nos últimos dias. Ele fez uma pausa. E dobre a guarda real. Adolin se virou e olhou para o pavilhão. Sadeias estava saindo. Adolin estreitou os olhos. Você acha... Não, interrompeu Dalinar. Sadeias é uma enguia. Filho, você tem que superar essa fixação dele. Ele gosta de Elhokar, o que não podemos dizer da maioria dos outros. É um dos poucos a quem eu confiaria a segurança do rei. Eu não confiaria, pai. Isso posso lhe dizer. Dalinar ficou em silêncio por alguns momentos. Venha comigo, disse ele, entregando a Cília para Adolin e começando a se encaminhar para o pavilhão. Quero lhe mostrar uma coisa sobre de Sadeias. Resignado, Adolin o seguiu. Eles passaram pelo iluminado pavilhão, onde olhos escuros serviam comida e bebidas, enquanto mulheres escreviam mensagens ou relatos sobre a batalha. Olhos claros conversavam animadamente, elogiando a bravura do rei. Os homens usavam cores escuras, masculinas, marrom, azul marinho, verde escuro e laranja escuro. Dalinar se aproximou do grão-príncipe Vamar, que estava do lado de fora do pavilhão, junto de seus assistentes olhos claros. Trajava uma longa e elegante jaqueta marrom, com cortes que expunham o forro de seda amarela. Era uma moda discreta, não tão chamativa quanto usar sedas do lado externo. Adolin achou bonito. Vamar era um homem de rosto redondo e cabelos ralos. Os poucos fios que lhe restavam eram mantidos curtos e eriçados. Tinha olhos cinza claro e costumava semicerrar, o que fez quando Dalinar e Adolin se aproximaram.
O que está acontecendo? Pensou Adolin. Grão-príncipe, disse Dalinar a Vamar. Vem aqui para verificar se suas necessidades estão sendo bem atendidas. Minhas necessidades estariam mais bem atendidas se já estivéssemos voltando. Vamar lançou um olhar feroz na direção do sol, como que o culpando por algum deslize. Normalmente, ele não era tão mal-humorado. Estou certo de que meus homens estão se movendo o mais rápido possível, disse Dalinar. Não estaria tão tarde se você não tivesse nos atrasado tanto a caminho daqui, disse Vamar. Gosto de ser cuidadoso. Por falar em cuidado, eu estava querendo falar com você. Podemos conversar com você a sós? Meu filho e eu? Vamar franziu o senho, mas deixou que Dalinar o conduzisse para longe de seus assistentes. Adolin os acompanhou, cada vez mais perplexo. O bicho era grande, disse Dalinar a Vamar, apontando com o queixo para o demônio do abismo caído. O maior que já vi. Pois é. Eu soube que você foi muito bem sucedido em suas últimas incursões nos platôs, que matou alguns demônios do abismo nos casulos. Merece parabéns. Vamar deu de ombros. As gemas coração que nós conseguimos eram pequenas, nada como a que Alucard pegou hoje. Uma gema coração pequena é melhor do que nenhuma, comentou Dalinar educadamente. Soube que você tem planos para aumentar os muros do seu acampamento. Hein? Sim, tapar alguns buracos e melhorar as fortificações. Vou dizer a Sua Majestade que você está querendo obter mais acesso a transmutadores. Vamar se virou para ele, intrigado. Transmutadores? Para a madeira, explicou Dalinar calmamente. Com certeza não pretende preencher as frestas dos muros sem usar andames, certo? Aqui nestas planícies remotas é uma sorte que a gente tenha transmutadores para providenciar coisas como madeira, não acha? Sim, disse Vamar, com expressão ainda mais sombria. Adolin olhou dele para seu pai. Havia entrelinhas naquela conversa. Dalinar não estava falando apenas de madeira para os muros. Os transmutadores eram os meios com os quais todos os grão-príncipes alimentavam seus exércitos. O rei é bastante generoso ao permitir o acesso aos transmutadores, comenta Dalinar. Você não concorda, Vamar? Já entendi aonde você quer chegar, Dalinar, disse Vamar secamente. Não precisa ficar martelando o assunto. Eu nunca tive a reputação de ser sutil, grão-príncipe. Só eficiente. Dalinar se afastou, acenando para que Adolin o seguisse. O rapaz obedeceu, olhando por cima do ombro para o outro grão-príncipe. Ele tem reclamado em alto e bom som sobre as taxas que Alucard cobra pelo uso de seus transmutadores, explicou Dalinar em voz baixa. Aquelas taxas constituíam o principal tributo que o rei cobrava dos grão-príncipes. O próprio Alucard não lutava pelas gemas coração, exceto em caçadas ocasionais. Não se envolvia na guerra, como era apropriado. E então? Disse Adolin. Então lembrei a Vamar o quanto ele depende do rei. Presumo que seja importante, mas o que tem a ver com Sadeias? Dalinar não respondeu. Continuou a andar pelo platô até alcançar a beira do abismo. Adolin se juntou a ele e aguardou. Alguns segundos mais tarde, alguém se aproximou, a armadura retinindo. Era Sadeias, que se postou ao lado de Dalinar, à beira do penhasco. Adolin estreitou os olhos ao ver o homem. Sadeias levantou uma sobrancelha, mas nada comentou sobre sua presença. Dalinar, disse Sadeias, dirigindo o olhar para a frente, para as planícies. Sadeias. A voz de Dalinar era áspera, mas controlada.
Você falou com Vamá? Sim, ele logo percebeu minha intenção. Claro que percebeu. Havia certa sugestão de humor na voz de Sadeias. Eu não teria esperado outra coisa. Você lhe disse que ia aumentar o que cobra pela madeira? Sadeias controlava a única grande floresta na região. Dobrar. Adolin olhou por cima do ombro. Vamá os observava. Sua expressão era tão ameaçadora quanto uma grande tormenta. Esprenos de raiva pipocavam no chão ao seu redor, como pequenas poças de sangue borbulhante. A presença conjunta de Dalinar e Sadeias lhe enviava um recado muito claro. Ora, foi para isso, provavelmente, que eles convidaram Vamá para a caçada, constatou Adolin, para poderem dar um jeito nele. Será que vai funcionar? Perguntou Dalinar. Tenho certeza. Vamá é um bastante razoável quando estimulado. Ele vai entender que é melhor usar os transmutadores do que gastar uma fortuna mantendo uma linha de abastecimento desde Aletikar. Talvez fosse melhor nós falarmos ao rei sobre essas coisas, disse Dalinar, olhando para Elhokar, que estava no pavilhão, alheio ao que eles faziam. Sadeias suspirou. Eu tentei, mas ele não tem cabeça para esse tipo de trabalho. É melhor deixar o garoto com as próprias preocupações. Dalinar. O que interessa a ele são os grandes ideais de justiça. Avançar de espada erguida contra os inimigos do pai dele. Ultimamente, ele parece menos atribulado com os Parshendianos e mais com assassinos noturnos, informou Danilar. As paranoias do garoto me preocupam. Não sei de onde ele tira isso. Sadeias riu. Dalinar, você está falando sério? Eu sempre falo sério. Eu sei. Mas certamente sabemos de onde vem a paranoia do garoto. Do modo como o pai dele foi morto? Do modo como o tio dele o trata. 1000 guardas e paradas em todos os platôs para que os soldados assegurem o platô seguinte? Francamente, Dalinar. Gosto de ser cuidadoso. Outros chamam isso de paranoia. Os códigos são um monte de bobagens idealizadas, disse Sadeias, inventadas por poetas para descrever o jeito como acham que as coisas deveriam ser. Gavilar acreditava neles. E veja no que deu. E onde estava você? Sadeias, quando ele estava lutando pela própria vida? Sadeias semicerrou os olhos. Vamos ter que repassar essa história, como velhos amantes se encontrando por acaso em uma festa. O pai de Adolin não respondeu. Uma vez mais, Adolin se viu desconcertado pelo relacionamento de Dalinar com Sadeias. Eles e Gavilar tinham conquistado Aletikar juntos e sido bons amigos até a morte do rei. Todos sabiam disso. Mas as farpas entre os dois eram genuínas. Bastava observar seus olhos para ver que eles mal se toleravam. Entretanto, ali estavam, aparentemente planejando e executando uma manipulação conjunta de outro grão-príncipe. Vou proteger o garoto do meu jeito, disse Sadeias. E você faça do seu jeito, mas não reclame comigo da paranoia dele. Quando você mesmo insiste em usar o uniforme até na cama, para o caso de os Parshendianos decidirem, contra toda a razão e todos os precedentes, atacar nossos acampamentos. Eu não sei de onde ele tira isso. Pois é. Vamos embora, Adolin, disse Dalinar, começando a se afastar. Adolin o seguiu. Dalinar, gritou Sadeias. Dalinar parou e olhou para trás. Você já descobriu? Perguntou Sadeias. Por que ele escreveu aquilo? Dalinar balançou a cabeça. Você não vai encontrar a resposta. É uma busca em vão, velho amigo. E está acabando com você. Eu sei o que lhe acontece durante as tempestades. Sua mente está se arruinando por causa da pressão que impõe sobre si mesmo.
Dalinar continuou a se afastar. Adolin o seguiu às pressas. Qual era o significado do que Sadeias dissera no final? Como assim? Ele escreveu? Homens não escreviam. Adolin abriu a boca para verbalizar a pergunta, mas sentiu o estado de espírito do pai. Não era o momento de pressioná-lo. Ele acompanhou Dalinar até uma pequena colina rochosa. Subiram então até o topo e de lá observaram o demônio do abismo caído. Os homens de Dalinar continuavam a colher pedaços de carne e carapaça. Ele e seu pai permaneceram ali por algum tempo. Adolin estava cheio de perguntas, mas não conseguia encontrar uma forma de fazê-las. Por fim, Dalinar falou. Eu já lhe contei quais foram as últimas palavras de Gavilar para mim? Não. Eu sempre quis saber o que aconteceu aquela noite. Irmão, siga os códigos hoje à noite. Há algo estranho nos ventos. Foi o que ele me disse. A última coisa antes de iniciarmos a celebração da assinatura do tratado. Eu não sabia que o tio Gavilar seguia os códigos. Foi ele quem os apresentou para mim. Ele os encontrou como relíquias da antiga Aletikar, na época em que os aletianos se uniram. Começou a segui-los pouco antes de morrer. Dalinar fez uma pausa. Eram dias estranhos, filho. Jasná e eu não sabíamos bem o que pensar das mudanças em Gavilar. Na época, achava os códigos uma bobagem. Até a parte em que ordenava aos oficiais que se abstivessem de bebidas fortes durante períodos de guerra. Principalmente essa. Sua voz se suavizou. Eu estava caído no chão inconsciente quando Gavilar foi assassinado. Lembro-me de vozes tentando me acordar, mas eu estava tonto demais devido ao vinho e eu devia ter estado com ele. Ele olhou para Adolin. Não posso viver no passado. É tolice fazer isso. Eu me culpo pela morte de Gavilar, mas não há nada que eu possa fazer por ele agora. Adolin assentiu. Filho, eu tenho esperança de que, se eu conseguir fazer você seguir os códigos por tempo suficiente, você verá, como eu vi, a importância que eles têm. Com sorte, você não precisará de um exemplo tão drástico como o que eu tive. Seja como for, precisa entender uma coisa. Você fala de Sadeias de derrotar e competir com ele. Você sabe qual foi o papel de Sadeias na morte do meu irmão? Ele foi a isca, disse Adolin. Sim, confirmou Dalinar. Sadeias estava com o rei e ouviu os soldados gritarem que um fractário estava atacando. A isca foi ideia dele. Ele vestiu uma das túnicas de Gavilar e fugiu, fingindo ser Gavilar. O que ele fez foi suicídio. Atraiu um assassino fractário sem usar armadura. Eu acho, sinceramente, que foi uma das coisas mais corajosas que um homem já fez. Mas não deu certo. É verdade. E parte de mim jamais perdoará Sadeias por isso. Eu sei que é irracional, mas ele deveria ter ficado com Gavilar. Assim como eu também. Nós dois falhamos com nosso rei e não conseguimos nos perdoar. Mas ainda estamos unidos em uma coisa. Naquele dia, juramos que protegeríamos o filho de Gavilar, custasse o que custasse. E mesmo que outras coisas se interpusessem entre nós, protegeríamos Elhokar. E é por isso que estou aqui nas planícies. Não é por riqueza ou por glória. Eu não me importo com essas coisas. Não mais. Vim pelo irmão que eu amava e pelo sobrinho que eu amo, pelos próprios méritos. De certa forma, é isso o que me separa de Sadeias, mesmo que também nos una. Ele acha que a melhor maneira de proteger Elhokar é matar os Parshendianos. Ele e seus homens agem de forma brutal para chegar a esses platôs e lutar. Eu acredito que, em parte, ele acha que estou quebrando meu juramento ao não fazer a mesma coisa.
Mas essa não é a melhor maneira de proteger Alucard. O que ele precisa é de um trono estável e aliados que o apoiem, não de grão-príncipes discutindo. Criar uma Leticar poderosa vai protegê-lo melhor do que matar nossos inimigos. Esse era o trabalho da vida de Gavilar, unir os grão-príncipes. Ele se interrompeu. Adolin esperou que ele continuasse, mas Dalinar ficou quieto. Sadeas, disse Adolin por fim. Estou surpreso por você dizer que ele é corajoso. Ele é corajoso e astuto. Às vezes eu cometo o erro de subestimá-lo por causa de suas roupas extravagantes e seus maneirismos. Mas no fundo ele é um bom homem, filho. Não é nosso inimigo. De vez em quando temos nossas picuinhas, mas ele trabalha para proteger Alucard. Portanto, eu peço que você respeite isso. Como se poderia responder a isso? Você o odeia, mas me pede para não odiá-lo? Tudo bem, disse Adolin. Vou me policiar quando estiver perto dele. Mas, pai, não confio em Sadeas. Por favor, pelo menos considere a possibilidade de que ele não esteja tão comprometido quanto você. De que ele lhe esteja lhe enganando. Está bem, disse Dalinar. Vou considerar essa possibilidade. Adolin assentiu. Já era alguma coisa. O que foi aquilo que ele falou no final? Alguma coisa a respeito de escrever? Dalinar hesitou por um momento. É um segredo que ele e eu compartilhamos. Além de nós, só Jasnah e Alucard sabem. Há algum tempo venho pensando em lhe contar, já que você vai assumir meu lugar se eu cair. Eu já lhe falei sobre as últimas palavras que meu irmão me disse, pedindo que você seguisse os códigos. Sim, mas há mais. Uma coisa que ele contou, mas não com palavras pronunciadas. Foram palavras que ele escreveu. Gavilar sabia escrever? Quando Sadeas encontrou o corpo do rei, viu algumas palavras escritas em um pedaço de madeira com o próprio sangue de Gavilar. As palavras eram: Irmão, você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Sadeas guardou o pedaço de madeira. Mais tarde, nós pedimos a Jasnah para ler, se é verdade que ele sabia escrever, e outras possibilidades parecem implausíveis. Era um segredo vergonhoso que ele escondia. Como eu já mencionei, ele andava agindo muito estranho no fim da vida. E o que essas palavras significam? É uma citação, explicou Dalinar, de um antigo livro chamado O Caminho dos Reis. Pouco antes de morrer, Gavilar estava apreciando que lessem esse livro para ele, e sempre me falava dele. Eu só soube que era uma citação bem depois. Foi Jasnah quem descobriu. Eu já pedi para me lerem o livro algumas vezes, mas até agora não encontrei nada que pudesse explicar por que ele escreveu isso. Ele fez uma pausa. O livro era usado pelos Radiantes como uma espécie de guia, um livro de conselhos sobre como deveriam viver suas vidas. Os Radiantes? Pai das tempestades? Pensou Adolin. Os delírios de seu pai frequentemente pareciam ter a ver com os Radiantes. Era mais uma prova de que os delírios estavam relacionados ao seu sentimento de culpa pela morte do irmão. Mas o que Adolin podia fazer para ajudar? Passos metálicos ressoaram atrás deles. Adolin se virou e inclinou a cabeça respeitosamente, enquanto o rei se aproximava. Ainda estava usando sua armadura dourada, embora tivesse removido o elmo. Ele era alguns anos mais velho que Adolin. Tinha um rosto largo e nariz proeminente. Alguns diziam que viam nele um ar majestoso e uma postura régia. E algumas mulheres que Adolin conhecia lhe haviam confidenciado que achavam o rei atraente. Não tão atraente quanto Adolin, lógico, mas continuava atraente. O rei, no entanto, era casado. Sua esposa, a rainha Aes-Sudan,
cuidava de seus assuntos em Aletikar. Tio, disse Elhokar, não podemos nos pôr a caminho? Tenho certeza de que nós, fractários, conseguimos saltar sobre o abismo. Você e eu chegaremos aos acampamentos rapidamente. Não vou deixar meus homens, Vossa Majestade, disse Dalinar. Eu duvido que você queira correr pelos platôs por várias horas sozinho, exposto e sem uma guarda apropriada. Tem razão, concordou o rei. De qualquer forma, quero agradecer por sua bravura hoje. Parece que eu lhe devo a minha vida de novo. Mantê-lo vivo é outra coisa que tento fazer sempre, Majestade. Fico feliz por isso. Você verificou o assunto sobre o qual eu lhe falei? Ele apontou com o queixo para a Cília, que Adolin, sem ter percebido, ainda segurava. Verifiquei. E então? Nós ainda não chegamos a uma conclusão, disse Dalinar, tirando a correia das mãos de Adolin e a entregando ao rei. Ela pode ter sido cortada. O corte está mais liso em um dos lados, como se tivesse sido feito para que a Cília se rompesse. Eu sabia, exclamou Elhokar, examinando a Cília. Não somos coureiros, Majestade, disse Dalinar. Temos que deixar a correia com peritos para que eles deem suas opiniões. Dê instruções a Adolin para que ele se aprofunde nesse assunto. A Cília foi cortada, insistiu Elhokar. Posso ver com precisão, bem aqui. Eu já lhe disse, tio, que alguém está tentando me matar. Estão atrás de mim, como estavam do meu pai. Certamente você não acha que foram os parcendianos que fizeram isso, disse Dalinar, parecendo admirado. Não sei quem fez. Pode ter sido até alguém que esteja nessa caçada. Adolin franziu a testa com a insinuação de Elhokar. As pessoas presentes naquela caçada, em sua maioria, eram homens de Dalinar. Vossa Majestade, nós vamos investigar o assunto. Mas você tem que estar preparado para aceitar que foi apenas um acidente, disse Dalinar com sinceridade. Você não acredita em mim. Nunca acredita em mim, rebateu Elhokar. Dalinar respirou fundo. Adolin percebeu que seu pai teve que se esforçar para manter a calma. Não é isso o que estou dizendo. Até uma possível ameaça à sua vida me preocupa muito, mas sugiro que evite tirar conclusões precipitadas. Adolin já apontou que essa seria uma forma bastante desastrada de tentar matá-lo. Cair do cavalo não é uma ameaça séria para um homem que esteja usando uma armadura fractal. Sim, mas durante uma caçada, observou Elhokar. Talvez quisessem que o demônio do abismo me matasse. Ninguém esperava que fôssemos correr perigo durante a caçada, disse Dalinar. O que se esperava era que primeiro enchêssemos o bicho de flechas e só então nos aproximássemos para acabar com ele. Elhokar estreitou os olhos, encarando Dalinar e Adolin, como se estivesse desconfiando deles. A expressão desapareceu em um segundo. Teria Adolin imaginado coisas? Pai das tempestades, pensou. De longe, Vamá começou a chamar o rei. Elhokar olhou para ele e assentiu. Isso não terminou, tio. Investigue essa correia. Vou investigar. O rei lhe devolveu a Cília e se afastou, a armadura retinindo. Pai, disse Adolin imediatamente. Você viu? Vou conversar com ele sobre isso, disse Dalinar. Quando ele não estiver tão nervoso. Mas vou conversar com ele, Adolin. Investigue a Cília e reúna seus homens. Ele acenou com o queixo na direção oeste. Acho que já estou vendo a equipe de pontes chegando. Até que enfim, pensou Adolin, olhando na mesma direção. Um pequeno grupo, ao longe, atravessava o platô,
exibindo o estandarte de Dalinar. Era seguido por uma equipe de carregadores que transportava uma das pontes de Sadeias. Adolin se apressou em seguir as ordens que recebera, embora seus pensamentos estivessem mais voltados para as palavras de seu pai, para a mensagem final de Gavilar e agora para o olhar desconfiado do rei. Pelo que parecia, teria muitas coisas com que ocupar a mente na longa viagem de volta aos acampamentos. Dalinar observou Adolin se afastar às pressas para cumprir suas ordens. A armadura do garoto estava coberta por uma teia de rachaduras, embora tivesse parado de vazar luz das tempestades. Com o tempo, iria se reparar sozinha. Conseguiria até se reconstruir caso fosse completamente quebrada. O garoto gostava de reclamar, mas era um filho tão bom quanto um homem poderia desejar. Extremamente leal, dotado de iniciativa e de um forte senso de comando. Os soldados gostavam dele, talvez por ser amistoso demais com eles, mas isso podia ser perdoado. Até seu gênio explosivo podia ser perdoado, caso aprendesse a controlá-lo. Deixando o jovem ir fazer seu trabalho, Dalinar foi ver como estava Galante. Encontrou o Richadio no cercado, construído pelos cavalariços, no lado sul do platô. Eles haviam cuidado do animal e colocado curativos sobre seus arranhões. Galante já deixara de apoiar mais peso sobre uma das patas. Dalinar afagou o pescoço do grande garanhão, enquanto fitava seus profundos olhos negros. O cavalo parecia envergonhado. Não foi culpa sua eu ter caído, Galante, disse Dalinar em voz tranquilizadora. Estou feliz por você não ter se machucado seriamente. Ele se virou para um cavalariço que estava nas imediações. Dê a ele uma porção de comida extra e 2 melões rugosos. Sim, Luminobre, mas ele nunca aceita comida extra quando tentamos dar. Hoje ele vai aceitar, disse Dalinar, afagando novamente o pescoço do cavalo. Ele só come quando acha que merece, filho. O rapaz pareceu confuso. Como muitos outros, considerava o Richadio como mais um cavalo de raça. Nenhum homem entendia um Richadio antes que um deles o aceitasse como cavaleiro. Era uma experiência indescritível, como usar uma armadura fractal. Você vai comer os 2 melões rugosos, disse Dalinar, apontando para o cavalo. Você merece. Galante bufou. Você merece, repetiu Dalinar. O cavalo relinchou, parecendo satisfeito. Dalinar examinou uma perna e olhou para o cavalariço. Cuide bem dele, filho. Vou montar outro cavalo. Sim, Luminobre. Outra montaria lhe foi providenciada. Uma égua robusta cor de poeira. Ele tomou extremo cuidado ao montar na sela. Cavalos comuns sempre lhe pareciam muito frágeis. O rei apanhou o primeiro pelotão de tropas, com Riso cavalgando ao seu lado. Sadeias cavalgava mais atrás. Notou Dalinar, onde Riso não poderia importuná-lo. A equipe de ponte esperava em silêncio, descansando enquanto o rei e seu séquito atravessavam o abismo. Como muitas das equipes de pontes de Sadeias, aquela era formada por um grupo de escórias, estrangeiros, desertores, ladrões, assassinos e escravos. Muitos provavelmente mereciam o castigo, mas o pavoroso modo como Sadeias os utilizava irritava Dalinar. Quanto tempo levaria até que ele não pudesse mais reabastecer as equipes de pontes com aquelas criaturas descartáveis? Será que algum homem, mesmo um assassino, merecia tal destino? Uma passagem de O Caminho dos Reis lhe veio à cabeça. Ele ouvira mais leituras do livro do que dissera a Adolin. Certa vez vi um homem magro carregando nas costas uma pedra maior que sua cabeça, dizia a passagem. Ele cambaleava sob o peso, de torso nu sobre o sol, usando somente uma tanga. Estava em uma rua movimentada. As pessoas abriam passagem para ele, não por compaixão,
mas porque temiam o impulso de seus passos. Não se fica no caminho de uma pessoa assim. O monarca é como esse homem, avançando aos tropeções, com o peso de um reino sobre os ombros. Muitos lhe dão passagem, mas poucos estão dispostos a se aproximar e ajudá-lo a carregar a pedra. Não querem se comprometer com aquele trabalho para não se condenarem a uma vida cheia de fardos adicionais. Naquele dia, saí de minha carruagem, peguei a pedra e a carreguei para o homem. Creio que meus guardas ficaram constrangidos. É possível ignorar um pobre descamisado fazendo um trabalho assim, mas ninguém ignora um rei compartilhando o peso. Talvez devêssemos trocar de lugar com mais frequência. Se um rei for visto assumindo o fardo do mais pobre dos homens, talvez apareçam algumas pessoas dispostas a ajudá-lo com o fardo que ele mesmo carrega, tão invisível, mas tão intimidador. Dalinar ficou surpreso ao constatar que conseguia se lembrar da história, palavra por palavra, mas não deveria ter ficado na busca de um significado por trás da última mensagem de Gavilar. Ouvira leituras do livro quase todos os dias dos últimos meses. Ele se decepcionara ao descobrir que não havia nenhum significado claro por trás da citação deixada por Gavilar, mas continuou a ouvir as leituras mesmo assim, embora tentasse manter seu interesse em segredo. O livro não tinha boa reputação, e não só por estar associado aos radiantes perdidos. Histórias de um rei executando o trabalho de um humilde operário eram as passagens menos perturbadoras. Em outros trechos, o livro dizia explicitamente que os olhos claros estavam abaixo dos olhos escuros, contradizendo os ensinamentos vorins. Sim, era melhor manter aquilo em segredo. Dalinar falara a verdade ao dizer a Adolin que não se importava com o que as pessoas pensavam dele. Mas se os boatos o impedissem de proteger Ellocar, poderiam se tornar perigosos. Tinha que tomar cuidado. Virando sua montaria, ele atravessou a ponte, fazendo gestos de agradecimento aos carregadores. Eles, que constituíam o mais baixo escalão do exército, sustentavam o peso dos reis. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.